Estou passando aqui para dar o recado da Mais Ágil para você. A Mais Ágil Assessoria faz com que você antecipe o dinheiro do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço que está lá depositado parado. Você precisa de um dinheiro para antecipar, de repente, uma prestação de um carro, dar entrada num apartamento ou mesmo pagar uma conta. Entre em contato com a assessoria da Mais Ágil. Aqui embaixo, na descrição, tem um link que você vai direto para eles, ou então o telefone que está passando aí nessa tarde. É simples, é rápido, a Mais Ágil em menos de 24 horas faz a antecipação dessa grana. Não perca o contato com a Mais Ágil, porque ela vai ajudar a você a ter aquele dinheiro que às vezes é necessário em certos momentos e está lá, guardado à toa, sem que você use. Mais Ágil, parceira aqui do canal Atenção Vascaínos. Salve, torcedor vascaíno! Bom dia! É um prazer estar com você por aqui neste sábado pela manhã. Principalmente numa semana que o Vasco venceu os seus 2 jogos contra o bom adversário que é o Atlético Paranaense. Hoje, a prancheta do Faísca vai pegar fogo. Temos muitas questões táticas para trazer para você aqui, torcedor, sobre o porquê que em alguns momentos o Vasco teve dificuldade para enfrentar o Atlético Paranaense. Agora, antes de eu trazer o meu recado por aqui, eu não posso jamais esquecer da Betfair, que está com uma super promoção de boas-vindas para você, torcedor vascaíno. Aí no QR Code que está na sua tela, você escaneia, faça o seu cadastro e você tem a possibilidade de ter até R$600 de bonificação na sua primeira entrada. E olha, sem odds mínimas, sem requisitos de apostas, ou seja, você pode fazer uso dessa grana da maneira que você bem entender. Então, venha para essa gigante de apostas, que é a Betfair, e o melhor de tudo, parceira do Vascão e parceira nossa aqui no canal Atenção Vascaínos. Torcedor, depois da vinheta eu volto. E já vou pedir um favor para você. Enquanto a vinheta estiver rodando, dedão no like, compartilhe esse vídeo nas redes sociais para fortalecer o nosso trabalho aqui no Atenção Vascaínos. Se liga aí! Então, torcedor, antes de eu colocar aqui a prancheta para funcionar, eu vou pedir um favor para você. Tá vendo esse QR Code aqui? Aliás, eu vou trazer alegria para o seu futuro. A Futuro Consultoria Financeira, que tem o QR Code aí na tela, e também as suas redes sociais, @Futuro Consultoria Financeira, traz para você uma avaliação do seu perfil financeiro, daquilo que você pode extrair de melhor daquilo que você arrecada hoje dentro da sua casa. Você, a sua esposa. Você poderá ver que em algum momento não está legal. E às vezes você não entende por que aquele vizinho, aquele parente acaba ganhando menos que você e tem mais facilidades para desfrutar das coisas da vida. Por exemplo, semana que vem, Atlético Paranaense e Vasco em Curitiba. Já pensou se você tivesse aquela grana colocada de lado, que você pudesse viajar sozinho ou com sua família para acompanhar o Vascão? Então, não perca seu tempo. QR Code aí na tela, a primeira avaliação financeira a Futuro Consultoria faz de forma gratuita para você. Não perde tempo, torcedor. Pode escanear aí, eu garanto que eles vão mudar a sua vida. Torcedor, o Vasco essa semana conseguiu 2 vitórias de virada contra o Atlético Paranaense. Uma equipe que nos últimos anos se consolidou no futebol brasileiro. Eu sempre bato na tecla que, principalmente, as competições que são Copas, o Atlético Paranaense sabe jogar como poucos. Já trouxe aqui a informação e trago de novo para aquele torcedor que não se atentou a isso. O Atlético Paranaense nos últimos anos simplesmente 2018, campeão da Sul-Americana, 2019, campeão da Copa do Brasil, 2021, bicampeão da Sul-Americana, 2022, vice-campeão da Libertadores da América. Enfim, nos últimos anos sempre chega às fases finais das competições de Copa que acaba jogando. E essa equipe, o Vasco conseguiu essa semana vencer por 2 vezes.
Só que o debate que eu quero trazer hoje aqui para você, torcedor, é em relação ao quanto é importante a criação de uma equipe de futebol partindo da zona defensiva para a zona ofensiva. E por que eu falo isso? Eu vou ter um cuidado e uma paciência muito grande para explicar para vocês, através de dados, o que eu penso e através da prancheta. A StatsBomb, que é uma plataforma que faz análises de futebol, trouxe essa semana, de todas as equipes da Série A do Campeonato Brasileiro, em qual local do campo essas equipes começavam as construções para chegar no setor ofensivo, ou então que conseguiam ofensivamente ter mais êxito. Qual era o caminho que essas equipes percorriam? E como vocês podem ver aí na tela, esses são os caminhos percorridos pela equipe do Vasco. Se você prestar atenção, torcedor, pelo lado esquerdo da defesa, o Vasco sai a todo momento buscando a intermediária já ofensiva, e depois isso com essas linhas traçadas aí de lilás ou de roxo, enfim. E depois também fica nítido nas linhas amarelas a questão de aonde o Piton geralmente chega procurando o Verratti dentro da área. E onde é que eu quero chegar com essa avaliação que foi feita de como funcionam as construções do Vasco durante o jogo para aquilo que aconteceu essa semana nos 2 jogos contra o Atlético Paranaense. Se o torcedor percebeu, no jogo da última segunda-feira, o Vasco teve uma dificuldade enorme para começar a sua construção. E agora eu vou pegar a prancheta para tentar explicar para você aqui o que eu penso sobre tudo isso. O Vasco está meio que consolidado já no modelo do Rafael Paiva, esse 4-2-3-1. Só que na última segunda-feira, o Léo não estava jogando. E quando eu falo Léo, toda essa análise aí da StatsBomb, ela é baseada em cima daquilo que o Léo fazia quando o Vasco tinha a bola. Mas eu não vou falar o Léo, porque vai ter gente aqui que vai interpretar que eu estou pedindo o Léo como titular na equipe do Vasco. Eu, que por inúmeras oportunidades, sempre elogiei o trabalho dele aqui. E, infelizmente, nos últimos jogos, ele falhou, acabou comprometendo alguns resultados e foi para o banco de reservas. Só que isso foi uma atitude do Paiva, ok, porque ele precisava segurar o Léo mesmo. Só que não é só um aspecto defensivo que hoje se analisa no futebol quando a gente fala dos jogadores que participam da fase defensiva. Zagueiros, laterais e volantes. E se você prestou atenção naquilo que eu coloquei na tela anteriormente, a saída de bola do Vasco geralmente era realizada do Léo, uma ligação direta para essa zona do campo aqui. E essa zona do campo aqui, torcedor, geralmente era ocupada já pelo Piton. Porque como o Léo tem essa característica de arrastar, ele pegava essa bola aqui por dentro, saía por aqui arrastando e já dava um passe chapado buscando o Piton aqui. Por isso que tem tanta flechinha lilás ali descrita, que essa saída de bola da zaga até o Piton. Depois, as linhas amarelas é quando o Piton chega nessa área do campo, já buscando o Verratti dentro da área. Pois bem, com a ausência do Léo, com a ausência de um zagueiro de pé esquerdo, o Vasco estava jogando com 2 zagueiros de pé direito. E nem João Vitor, nem Maicon são exuberantes para dar passe para quebrar linhas. O João Vitor até tem uma criação muito mais numa arrastada pelo lado direito do que propriamente na qualidade do passe. Já o Maicon, de alguma maneira, até consegue fazer algumas inversões, mas também não é uma grande especialidade da casa. Então, torcedor, o que aconteceu nesses 2 jogos? No primeiro tempo, contra o Atlético Paranaense no jogo de segunda, o João Vitor jogou pela esquerda e o Maicon pela direita. E o João Vitor, quando pegava a bola, o que ele fazia? Ele arrastava para dentro do campo. E o Piton não tinha mais essa possibilidade de receber essa bola aqui nessa zona do campo.
O Piton começou a descer aqui para receber a bola quase que na linha dos zagueiros, formando um terceiro zagueiro pela esquerda na saída de bola. Coisa que, com a presença do Léo, um zagueiro de pé esquerdo, o Piton não precisava fazer. E aqui do outro lado, o Paulo Henrique ia embora. No segundo tempo, contra o Atlético Paranaense, na segunda-feira, há essa inversão. O João Vitor vem para o lado direito e o Maico vem para o lado esquerdo. Inclusive, até o segundo gol do Vasco surge de uma bola que o Maico corta de peito aqui, nessa região do campo. Então, a dificuldade que o Vasco teve para criação nesses dois jogos foi justamente que o Vasco era uma equipe condicionada à saída do Léo pelo lado esquerdo do campo, e isso não sou eu que estou falando, são os números provados aí para vocês, e tirou isso do Vasco. Então o Vasco ficou meio que perdido nessa saída de bola. E qual foi a solução que o técnico Rafael Paiva achou para isso? E foi o grande pulo do gato para o Vasco virar esse jogo da quinta-feira. É quando ele coloca o Sforza. Por quê? O Sforza vem fazer uma saída de 3 entre os zagueiros. O Hugo Moura por aqui, o Matheus Cocão tinha saído, né? Por aqui veio o Ryan, o Jean veio aqui, e aqui o Leandrinho estava fazendo uma dupla com o Piton. Toda essa área aqui, defensiva, e até essa entrada aqui do grande círculo, o Sforza começou a varrer e distribuir bola. Arrasta, vem, dá tapa, inverte, joga do outro lado. E para fazer essa saída de 3 por dentro e usar essa zona de campo aqui para sair da pressão e achar passe entre linhas, o Sforza é mestre. Ele sabe tudo e mais um pouco. Ah, Jean, mas você é um grande crítico do Sforza, agora está se aproveitando porque ele fez 20 minutos bons. Torcedor, há um bom tempo atrás, eu cheguei a utilizar a expressão que o Sforza é o ganso que joga de 5. Porque nessa área aqui, ele é muito bom. Só que um volante, na concepção da palavra, um volante, ele não pode se firmar apenas por ter uma boa saída de bola. Ele precisa de área a área, ele precisa competir sem a bola, ele precisa fazer as coberturas e, principalmente na fase defensiva, o Sforza sofre demais. Só que daí, torcedor, hoje, com a possibilidade de você fazer 5 substituições, essa é a leitura que precisa ser feita. Existem jogadores específicos para determinados jogos que eles podem entrar e mudar o panorama da partida, que foi o que o Sforza fez na última quinta-feira. Porque o Atlético Paranaense já estava começando a ficar acuado. E a partir da hora que ele já não descia mais com tantos jogadores, que já estava uma equipe mais postada, o que o Vasco precisava? O Vasco precisava da força do Matheus Carvalho, que estava aqui e, deixando claro, estava fazendo uma partida muito ruim, ou o Vasco estava precisando de alguém para varrer isso aqui e começar a acionar o Piton aqui e começar a acionar o Leandrinho aqui. A partir da hora que o Sforza entra, o Piton entra no jogo e o Leandrinho entra no jogo. Aí o Piton e o Leandrinho começam a pisar, sabe aquelas flechas amarelas que eu mostrei lá no início? Sim, essa zona aqui começou a ser habitada novamente, que com a ausência desse jogador de pé esquerdo para trazer a bola para o lado de cá, o Vasco acabou aí ficando órfão dessa jogada. E isso precisa ser resolvido. Nesse restante de abertura de janela, o Vasco precisa urgentemente trazer um zagueiro de perna esquerda para que essa jogada aqui consiga dar um melhor resultado na ofensividade do Piton e aquele que joga à sua frente, pode ser o David, pode ser o Emerson Rodrigues, pode ser o Ryan de vez em quando, se bem que o Ryan parece que está se firmando do outro lado. Então, basicamente, torcedor, a resenha que eu queria trazer para você hoje era isso. A história que o zagueiro precisa zagueirar, que o volante precisa ser brucutu, isso tudo está sepultado no futebol. O futebol mudou e mudou muito. A gente sempre bate na tecla hoje que o ponta, os extremas precisam descer e marcar. Aí muita gente fala assim, mas o atacante que se caracteriza por marcar. Sim, no futebol hoje o atacante precisa marcar.
E digo mais, o volante precisa jogar, os zagueiros precisam construir, e eu vou trazer aqui para encerrar o meu Faísca de hoje. Lembram como começou o primeiro gol do Vasco? Pela construção de uma arrastada do João Vitor. Ele dá a arrastada, toca no Jean, recebe de volta, e o simples fato dele se projetar, ele acaba levando a marcação do Kaique Rocha do Atlético Paranaense para trás e dá a liberdade para que o Jean possa achar o Ryan dentro da área, que escora de peito e o Puma faz gol. Ou seja, a construção de um gol começou da arrastada de um zagueiro. O tempo que o campo era dividido no meio, atacante ataca e se resolve lá na frente, e deixa que os defensores marcam e resolvem aqui atrás, esqueçam isso. Todo mundo hoje precisa participar da fase ofensiva da construção e todo mundo precisa participar da fase defensiva. Quem não souber lidar com isso, infelizmente vai acabar ficando ultrapassado daquilo que o futebol exige hoje. Beleza, torcedor? Essa foi a minha resenha hoje por aqui. Por favor, deixe seu like, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, que é sempre muito importante para fortalecer o nosso trabalho aqui no Atenção Vascaínos. Eu volto agora com vocês amanhã no melhor pré-jogo da internet. O jogo do Vasco amanhã contra o Vitória, um jogo importante. Não sei se vai poupar alguns jogadores ou não. Eu daria uma segurada no Maico, mas enfim. O assunto do jogo de amanhã é amanhã, no Esquenta e também no pré-jogo. Abraço, galera! Todo dia no Supermercado Boa Sorte tem promoção para você. Tem a segunda da limpeza, a terça do hortifruti, quarta da carne, quinta do laticínio, sexta da feijoada e no sábado e domingo o especial do churrasco. Qualidade, atendimento e o melhor preço para você. Supermercado Boa Sorte com 2 filiais. Uma em Jaconé, Avenida Beira-Mar, sem número, Rua 96AC. E a outra na Estrada da Praia Seca, 12.080, Praia Seca, Saquarema. Supermercado Boa Sorte em tudo. Boa sorte na vida. Para Roberto Dinamite, sozinho, atenção, vai enfiar, gol! Que golaço maravilhoso do moço que mora em Caxias!